Boa tarde, estou eu aqui mais uma vez em nome de Jesus, a paz do Senhor, para trazer uma palavra, para a edificação das nossas almas, para a glória de Deus. Que os irmãos possam inclinar o seu coração, o seu ouvido a entender e compreender em nome de Jesus Cristo as Escrituras, para que possamos ter vida e a mudança nessa terra com o Senhor no céu. Amém? A palavra do Senhor diz em Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Jeremias 17:9, aqui continuação. E sua doença é incurável. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha aqui que coisa linda. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E quando que essa confiança possa estar de fato no Senhor, como que nós vamos poder dizer de fato, com toda a convicção da nossa alma, eu confio no Senhor, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelo nosso coração, a qual o Senhor nosso Deus sonda, E Ele sabe de fato aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa adoração, aonde está a convicção de nós aguardarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, de nós descansarmos no Senhor, não é verdade? E ver tudo se realizando, tudo se concretizando, tudo acontecendo de acordo com a palavra do nosso Deus. E para isso, para nós obtermos essa confiança de fato, essa convicção de fato na verdade que é Jesus, na realidade do que é ter uma vida em Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos praticá-la, nós precisamos colocar ela na tábua do nosso coração e não pecarmos contra Deus. Amém? Aqui, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Não temerá, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Ela estará sempre, ao ser humano, quando a confiança de fato está no Senhor, ela vai estar sempre ali, em paz, em alegria, com alegria, Ainda que venha a situação difícil, ainda que venha a adversidade, mas ela vai ter aquela paz no coração dela, a confiança de que o nosso Deus, de que o Senhor Jesus está à frente da situação, seja ela qual for, vai ser para aprendizado, vai ser para nos ensinar algo, vai ser para nos alicerçar em Cristo, vai ser para abrir os nossos olhos em relação às Escrituras, de que maneira que nós estamos vivendo, como estamos vivendo, o que precisamos ser tratado o nosso coração, a nossa alma, porque estarmos com Cristo é muito mais do que nós só falarmos, tem que ser de coração, tem que ser com entendimento, tem que compreender, as Escrituras e colocar ela em prática com entendimento, com alegria, com satisfação, com prazer, Porque a palavra que o Senhor nos diz que a nossa alegria está em irmos à casa do nosso Deus, em aprender do nosso Deus, e as nossas folhas, tem que estar verde, Estar verde sempre diante de toda qualquer situação. Nós temos que estar prontos ali, com a palavra na mente, no coração, na prática dela, e ver o resultado. Não é verdade? É isso. Se nossa família está se destruindo, nós temos que confessar. A palavra do Senhor nos diz, se eu estou em pé em Cristo, se eu tenho uma vida em Cristo, a palavra do Senhor nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a minha casa vai ser salva, porque a palavra do Senhor assim diz. Amém?
É assim que nós temos que crer, assim que as nossas folhas têm que estar verde, né? Junto com as águas que estende as suas raízes para o ribeiro. As águas, a palavra do Senhor, porque é viva, né? É viva. O Espírito, Deus eterno, querido, o Espírito Santo de Deus, ele faz toda a obra em nossas vidas. Nós não temos o que temer, nós não temos o que nos preocuparmos, nós temos que ter convicção. Ainda que estejamos passando por situações difíceis, nós temos que declarar e ter convicção que o dia de amanhã vai ser melhor. O dia de amanhã Deus vai fazer algo, o dia de amanhã a palavra de Deus vai se cumprir. Essa é a nossa convicção que temos que ter. Nós não podemos ficar ansiosos diante de toda situação, não podemos. A nossa confiança em Deus tem que ser maior do que todas as coisas. O nosso coração tem que estar voltado para a palavra 100%. A palavra do Senhor nos diz que céus e terras passará, mas a palavra dele não passará. Então ela vai se cumprir. Ela é verdadeira, tanto quanto a respeito da nossa salvação, a vida eterna, a respeito da morte eterna, né? Tanto a respeito para a vida, quanto a respeito para a destruição. Porque a palavra de Deus diz aqui, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Não é verdade? Porque creu que Jesus é Filho de Deus e ele veio ao mundo como em carne, né? Como um ser humano sem pecado, mas viveu aqui como ser humano, né? E se entregou à morte de cruz, nos deu a salvação, a vida eterna, a esperança, a paz, a alegria. Jesus amado e querido, e nós precisamos ter essa convicção em Cristo, essa convicção na palavra dele. Não podemos temer, não podemos ficar ansiosos, não temos que ficar em depressão, não permitimos o adversário lançar seta na nossa mente, nos deixarmos perturbados. Nós temos que declarar a palavra, orar em cima da palavra. A nossa oração tem que ser aqui, dentro da palavra de Deus, para que ela venha surgir efeito, porque só o nosso falar não vai adiantar. Nós temos que orar dentro da palavra, por isso que é importante conhecermos as Escrituras. Conhecer as Escrituras, a palavra, meditar, ouvir falar dela naqueles que conhecem as Escrituras, e lá nós mesmos buscarmos saber se é fato, se é verdade aquilo que nós ouvimos, meditarmos na palavra, buscar aqui ter a vida eterna, a salvação, buscar aqui ter restauração, ter alegria, ter paz, ter comunhão, ter vida. Conquistarmos tudo que está ao nosso redor, aquilo que o Senhor nos deixou, que foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? A palavra também nos diz em Salmos 1, aqui, eu ia até meditar em Salmos 1, porque aqui estava no meu coração, mas não era, e caiu bem aqui em Salmos 1. Então vamos lá, em nome de Jesus, amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Olha só, é como a árvore plantada a ribeiro de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Quando nós caminhamos com Cristo, quando nós praticamos a palavra, quando nós desejamos a palavra, desejamos que o Espírito Santo de Deus nos leve à prática dela, desejamos que o Espírito Santo de Deus venha fazer toda a obra de Deus em nossas vidas nessa terra, nós passamos a ver tudo acontecer no tempo certo, da maneira certa, a qual nos traz paz, alegria, não vai trazer ruína, não vai trazer tristeza, não vai trazer angústia, vai ser tudo no tempo certo, será próspero, será vida, será alegria. Eu estou dizendo de algo que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito deseja. Aqui, não é ser perturbado, não é ter uma mente cheia de problemas, não, porque quando nós conhecemos a palavra, nós temos que ter uma mente livre, uma mente sadia, uma mente em paz, porque essa é a nossa confiança, saber que Deus irá fazer algo. Deus irá fazer algo, porque assim diz a sua palavra, e Ele não mente.
Deus não mente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que tenha prometido, não venha se cumprir. Amém? Ele é Deus, Ele não é ser humano, a qual fala, a qual não cumpre, né? Até mesmo familiares, aqueles que estão mais próximos. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que nos criou, que nos formou, Ele é aquele que entregou seu Filho único por amor das nossas vidas. Sim, então a palavra dele se cumpre. Nós não, aqui tudo que Ele faz prospera. Não é o caso do ímpio, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão do justo, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus, buscarmos as Escrituras, praticarmos ela, para que nós possamos ter ser aprovado pelo Senhor no caminho dos justos, e o Senhor ser conosco. Não podemos caminhar, congregarmos e caminhar sendo ímpio, caminhar para a destruição. Não podemos congregar anos e ter uma vida como se nada tivesse acontecendo, como se o amanhã a gente, fosse fechar os olhos nessa terra e abriremos para a salvação. Não é assim. Não é assim. Procura saber, conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer. Procura saber o que é o dia de amanhã, qual o propósito de salvação, o porquê a vida eterna, a morte eterna. Procura saber, entender. Não vive assim aleatoriamente, não. Jesus não quer isso. O coração do homem é enganoso. Não fique na roda dos pecadores, sabe? Não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não, sai da sua casa para ir em lugares ao qual o Senhor não está. Porque se a palavra dele não está ali se cumprindo naquele lugar, Deus não está lá, irmãos. Deus não está. Nós sabemos disso. Não sei, eu acredito que saiba. Deus não está. E aqueles que não saibam possam entender. Deus não está, né? Os nossos familiares, muitos deles não são cristão, nós possamos estar, mas nós não podemos agir de acordo com eles. Nós podemos ir em algumas comemorações, né, de datas com nossos familiares, mas nós não podemos ter a mesma conduta. Nós vamos sim, mas nós somos a luz nas trevas, nós somos o sal, né? O sal. Não podemos, nós temos que fazer a diferença. Amém? E o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. É enganoso, não se deixe levar. Não se deixe levar por si próprio. Não se deixe levar por si próprio. Busque a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a tua alma cada dia, cada manhã. Deixe Ele te conduzir pelo poder da palavra. Deixe Ele abrir a sua mente, o seu entendimento. Amém? Em nome de Jesus Cristo, não viva como se não houvesse o dia de amanhã. Nós temos que viver, sim, um dia após o outro, porque sabendo que Deus vai cuidar, que Deus zela pela tua palavra em cumprir nossas vidas, que um dia após o outro, declarando as Escrituras, tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que tem a paz, né? Nós temos que nos envolver com isso. Sim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, a palavra, eu sou o Senhor, quem sonda o coração examina a mente. Então, não se deixe levar como se nada estivesse acontecendo, porque existe um Criador dos céus e da terra que contempla todas as coisas, Ele conhece os bons e os maus da terra. Ele sabe, aqui Ele vai dar a cada um segundo a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, abre seus olhos, acorda tu que dormes, diz a palavra do Senhor. Acorda tu que dormes. Não viva nessa vida como se nada estivesse acontecendo, como se nada vai acontecer daqui no futuro, como se nada vai acontecer no dia de amanhã. O inesperado acontece. Se o inesperado acontece e você não está com Cristo, nós não estivermos com Cristo, para onde nós vamos? Para onde? Então queira saber, queira entender, queira compreender aqui as Escrituras, Em nome de Jesus Cristo. E se vier o inesperado, nós estivermos em Cristo,
É fato. Estivermos dentro da palavra, o Espírito Santo de Deus estivermos conosco, Cristo estiver em nós, nós estivermos nele, é salvação, é vida eterna. Sim, é isso. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos viver aqui, ó, em confiança nele. Dizer, a minha confiança está em Deus. A minha alegria é o Senhor, é a minha salvação, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro presente, sabe? É aquele a qual está a minha alegria. O meu coração, a minha alma pertence ao Senhor, os meus anseios. Ah, Deus, Ele é maravilhoso. Então, não perca tempo, entrega a sua vida a Cristo. Queira conhecer esse Jesus maravilhoso. O Espírito Santo de Deus te traz uma paz inesperada que o mundo pode estar desabando, mas você está de pé. Você estará de pé. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.